Fala, meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tranquilos? Só na benção? O vídeo de hoje a gente vai tratar algo bem interessante aqui, que é o seguinte, e algo que é muito difícil para muitas pessoas, muitos cristãos, certo? Na verdade é um grande desafio. Como ter o hábito, né, de ler a Bíblia praticamente todos os dias, toda hora, todo momento. Como viciar na Bíblia. Eu vi um vídeo interessante aqui no YouTube, mais ou menos umas 3 semanas atrás, e eu salvei esse vídeo. Eu falei, cara, eu vou reagir a esse vídeo, porque é um vídeo muito interessante e ele fala exatamente sobre isso, cara. Então, fica nesse vídeo que vai fazer muito sentido para você no final. Muito prazer, meu nome é Felipe Pinheiro e esse é um canal que é totalmente dedicado a exatamente isso aqui. Comentar sobre a Bíblia, falar sobre a palavra, experiências e por aí vai. E se você tiver algum tema, alguma sugestão, alguma coisa pra gente trazer para esse canal, comenta aqui, tá bom? Que aí a gente traz com muito amor e carinho. E vamos pro vídeo que eu separei aqui para vocês. Então esse é o vídeo que a gente vai reagir e olha só o título aqui em cima. Me dê 180 segundos para te viciar na Bíblia. Beleza? Então vamos assistir para ver o que Quando a gente fala de vício, quase sempre vem coisa ruim na cabeça. Vício em celular, vício em redes sociais, vício em joguinho, em série, em bebida, em coisa que a gente sabe que faz mal. E o mundo trata como se fosse normal. Passar horas rolando a tela do celular sem nem perceber o tempo passando? Normal. Perder sono maratonando série? Normal. Agora, experimenta dizer que você gosta de passar tempo lendo a Bíblia. Você não consegue dormir sem abrir a palavra. O que vão falar? Ah, fulano é fanático, viciado em religião. Mas e se fosse esse mesmo vício que a gente deveria ter? Já parou para pensar nisso? E se a gente tivesse a mesma pressa de abrir a Bíblia que tem de abrir o WhatsApp? Já pensou como seria a sua vida se a notificação que você mais esperasse fosse: Deus tem algo para te falar hoje? O mundo chama de vício aquilo que te prende, que te suga, que tira a sua liberdade. Ó, rapidinho aqui, ó, ele falou algo relacionado ao WhatsApp. A primeira coisa que muitos fazem ao acordar é abrir o WhatsApp para ver o que tem no WhatsApp, certo? Às vezes tá esperando alguma mensagem, alguma coisa, mas é a primeira coisa que faz no dia, pegar o celular. Cara, já pensou se a primeira coisa que você fizesse no dia fosse meditar na palavra? Será que alguma coisa ia mudar aí ou não? Verdade. Mas a palavra de Deus, ela faz o contrário. Ela te liberta. Jesus disse em João 8,32: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade está ali, escrita e acessível. Mas quantas vezes a gente deixa ela fechada, enquanto gasta horas em coisas que não mudam nada? Quantas vezes você já falou, não tenho tempo para ler a Bíblia, e aí gastou 2 horas mexendo no celular? É ou não é verdade? O inimigo sabe do poder que existe nesse livro. Ele sabe que, se você se encher de palavra, vai ter paz, clareza, vai ter forças que não vêm de lugar nenhum. Por isso ele tenta te manter ocupado. O diabo não precisa te fazer negar a Deus, basta ele te manter distraído. Agora, quando você começa a se viciar na palavra, tudo muda, e muda de dentro para fora. Você passa a pensar diferente. Começa a olhar para a vida de um outro jeito. E aquele peso que parecia normal, aquela ansiedade que você achava que fazia parte, começa a perder espaço. Por quê? Porque a palavra de Deus não é só um texto. Em Hebreus 4,12 diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, ela respira, fala, ela corta tudo. Ela mexe lá dentro. É o único livro que, quando você abre, também abre você. Eu já vi isso acontecer. Gente que vivia presa em vícios de verdade, bebidas, drogas, pornografia, coisas que escravizam. E sabe como venceram? Substituindo pelo vício na palavra. O mesmo tempo que antes era gasto se destruindo, foi gasto se reconstruindo. Primeiro foi estranho, difícil, mas depois virou necessidade. Já não conseguiam mais passar um dia sem abrir a Bíblia. E o resultado? Antes era culpa, vazio e escuridão. E depois, paz, propósito e esperança. E se isso acontecesse com você? Imagina só, antes de abrir o celular de manhã, você abre a Bíblia. Antes de correr pro feed, você corre para ouvir a voz de Deus. Imagina você tratando a palavra como se trata uma mensagem importante, como trata uma refeição. Porque, no fim das contas, é isso mesmo que ela é alimento. Jesus disse em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Talvez alguém tire sarro e diga: olha lá, o viciado na Bíblia. Mas quer saber? Que falem. Melhor ser dependente da palavra que te dá vida do que escravo das coisas que te matam aos poucos. Melhor ser chamado de fanático por buscar a Deus do que ser mais um perdido, tentando preencher o vazio com distração. Então eu quero te desafiar. Permita-se esse vício. Coloque a Bíblia como prioridade. Leia devagar. Reflita.
Deixe cada versículo entrar no seu coração. Não abra a Bíblia só por abrir. Deixe ela abrir você. Deixe ela te moldar, te corrigir e te renovar. Se alguém te chamar de viciado, sorria, porque esse é o único vício que não destrói, que não prende, que não mata. Esse é o vício que salva. Galera, é o seguinte, eu trouxe esse vídeo aqui, pessoal, porque eu achei muito interessante. Ele não fala exatamente nós vamos fazer para viciar na Bíblia. Eu não gosto de falar a palavra viciar, porque nós normalmente consideramos isso como algo negativo, né? Então, o hábito, né? O costume de meditar na Bíblia. Então, vamos falar do costume. Então, o que acontece? Ele não fala, não existe uma fórmula mágica. Aqui ele vai tratar, por exemplo, nós colocarmos a Bíblia como prioridade, né? E, cara, normalmente é difícil. É difícil porque, cara, correria do dia a dia, trabalho, igreja e várias outras coisas. Mas uma coisa que pra mim funcionou, e de verdade, hoje eu tenho o hábito de ler a Bíblia praticamente... eu não vou dizer todo o tempo, mas eu tenho o hábito de ler todos os dias. Sempre que eu posso, eu tô abrindo a palavra. Mas o que me fez mudar totalmente o jogo, principalmente no começo, né, foi determinar, foi tomar uma ação, uma atitude. Primeiro passo é esse, é uma atitude. Por exemplo, ainda que eu não queira, não tenha o costume, o que eu fiz? Falei, cara, eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Vou começar por onde? E aí o que eu fiz? Vou ler a Bíblia todo dia de manhã. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã eu me levanto, tomo um banho, depois eu vou ler a palavra. Então, leio ali alguns capítulos, né? Medito na palavra. Então, a primeira coisa que eu faço no dia, me alimento da palavra, depois eu faço as outras atividades. Por exemplo, aqui eu acordo primeiro. Na minha casa eu acordo primeiro, então eu vou tomar banho, leio a palavra e depois eu vou fazer um café, né? Então normalmente aqui em casa funciona dessa forma. E isso funcionou muito bem. No começo não foi fácil, tá? No começo não foi fácil, mas hoje é um hábito e pra mim é muito difícil não fazer isso, entende? Eu faço praticamente todo dia, entendeu? Então quando se torna um hábito, um costume, fica mais fácil. Só que você precisa começar. Então, por exemplo, tem pessoas que são mais ágeis, que produzem mais de manhã. São mais ágeis de manhã. Só que tem pessoas que têm isso à noite. Então, de manhã ela não vai produzir muito. De manhã ela não tem essa capacidade toda. Ela ainda está raciocinando, ela está levantando, ela está acordando. Mas de noite, no final do dia, ela tem. Então tem gente, por exemplo, pode ser que pra você, pra mim funciona de manhã, mas pode ser que pra você funcione à noite, antes de dormir. Por exemplo, eu faço faculdade de teologia na FTB. Eu não faço os estudos de teologia de manhã. De manhã eu medito na palavra, certo? Só que, como é que eu vou arrumar tempo para fazer esses estudos de teologia? Aí eu faço à noite, entende? Então eu fiz essa mudança e para mim funcionou muito bem. Então todo dia antes de dormir eu faço os estudos de teologia, certo? Só que aí quando eu acordo pela manhã, vou dormir, aí quando eu acordo pela manhã eu já pego a Bíblia em primeiro lugar e faço a meditação. E esse vídeo que a gente viu é muito interessante. Não sei se você prestou atenção em algumas falas ali, mas ele mencionou, por exemplo, colocar a Bíblia como prioridade, a palavra como prioridade. E uma outra parte ele mencionou o seguinte: a Bíblia, ela é alimento. Então, se você se lembra de se alimentar todos os dias, se o teu estômago ali, a tua barriga começa a roncar e começa a falar mais alto porque tu tá com fome, você tem que ter essa mesma impressão quando se trata da palavra do Senhor, porque ela é alimento, ela é refrigério. O próprio Cristo disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então olha só que interessante, a palavra ela é alimento, a palavra testifica do nosso Jesus, do nosso mestre, entende? Por isso é necessário ter o hábito, o costume, eu não vou falar vício, tá? Não gosto muito, mas ter o hábito, o costume de meditar na palavra todos os dias, cara. E Deus é bom. Então eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, né? A gente compartilhou um vídeo interessante aqui que eu vi no YouTube esses dias, salvei e trouxe aqui hoje, certo? Então, compartilha aqui, qual que é a sua maior dificuldade? Qual que é o seu maior desafio?
é ler a Bíblia, é orar. Depois vou trazer um outro vídeo referente à oração, tá? Mas não existe, pessoal, fórmula mágica. Ah, eu vou fazer alguma coisa, fórmula mágica para que eu consiga ler a Bíblia e entender. Não. O segredo é o esforço, é querer. Então, se você quer de verdade, você vai arrumar um jeito. Pra mim, funcionou dessa forma, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei a palavra do Senhor como prioridade da minha vida. Falei, cara, eu vou meditar todos os dias de manhã. Então, pra mim, funcionou. E pode ser que para você funcione também. Então coloque a Bíblia como prioridade. Determine, tá? Determine. Faça acontecer. Porque não vai cair nada do céu, cara. Conhecimento não vai chegar, nossa, agora eu tenho todo o conhecimento do mundo, sei de tudo sobre a Bíblia e do nada isso caiu sobre mim. Não vai cair do céu. Você tem que buscar, você tem que querer. Então se você quer de verdade, você vai arrumar um jeito. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Tamo junto e até o próximo vídeo. Comente aqui, tá? Um tema pra gente tratar, tá bom? Sobre a Bíblia, sobre a palavra, sobre Cristo, sobre a igreja, sobre várias coisas, tá bom? Comenta aqui que a gente traz com muito amor e carinho. Deus abençoe, até o próximo vídeo.